A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos que nos ouvem nesse exato momento, né? Em nome de Jesus, a Bíblia diz que o Senhor falando, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Toda a vara que em mim não dará fruto será cortada e lançada fora. Aí eu cumprimento os irmãos em paz do Senhor Jesus, para os irmãos que estão nos escutando nesse exato momento. Quero dizer algo muito importante, que nós estamos alegres com Jesus Cristo, dizendo que Jesus salva, cura, batiza, prepara o homem e leva para o céu. Nós vemos nessa tarde, nós que se congregamos nesse ministério da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Não que é idolatrando a ministério, nós estamos pregando aqui a ministério, nós estamos pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que lá em Salmo, tão bom e com suave é que os irmãos vivem em união. E a nossa briga, a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. A nossa luta é a favor das almas. É para nós ter exemplo, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que hoje nós vamos conhecer a parte da palavra de Deus, a planta, o título dessa mensagem lá em cima, desse título é a planta, a água e o adubo. Nós vemos que a planta, para crescer, ela tem que ter o adubo. E além do adubo, tem que ter a água. E essa planta somos nós na presença de Deus. E a água é a palavra do Senhor. O adubo é a sã doutrina. E essa água que nós estamos referindo é o próprio Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é a fonte da água viva. E nós vemos que nesse ministério nós estamos passando por uma luta. E numa luta sem vitória, nem há vitória sem luta. E nós temos uma coisa, a certeza de dizer, pedindo a Deus e falando para os irmãos, os Daniéis, as Ana, as irmãs do círculo de oração, os jovens, as crianças, que outros irmãos de outros ministérios, nós também cumprimentamos também os irmãos com a paz do Senhor Jesus também, que a nossa peleja, a nossa luta, não é contra irmão A, nem contra irmão B, C, não. O nosso privilégio aqui, em prol, é ganhar almas para o reino de Deus. E para nós ganhar almas para o reino de Deus, nós temos que estar em prol, em lugar da planta. Nós somos planta na presença de Deus. E para nós crescermos, nós temos que ter adubo. A planta, para crescer, ela tem que ter adubo. E além do adubo, tem que ter água. E tem que ter perseverança. E quem vai aguar a planta? O jardineiro, ele agoa a planta. E para o jardineiro aguar a planta, para ela crescer forte, para dar fruto, ela tem que ter o adubo na raiz, no caule, no tronco. E essa folha, e essa folha da presença de Deus, essa planta, ela tem que ter folha, ela tem que ter, para poder ela dar sombra, para poder, ali aquela planta, vem uns pássaros, aí se pousa naquela árvore, porque um pássaro, ele não vai pousar numa planta sem ela ter folha, sem ela ser aguada. Você imaginou uma planta no meio do deserto, no meio do sertão, ela não ter o preparativo, ela não ter um bom solo, ela não ter uma boa aguamento, ela não ter um bom preparamento, ela não vai dar fruto, ela não vai dar ali no meio daquele deserto, ela não vai dar fruto, ela não vai ter força e prosperidade para poder produzir fruto, porque o solo ali vai secar a raiz e ela vai ter tendência dela a morrer. E nós, na presença de Deus, nós somos planta. E para nós dar fruto, nós temos que estar com esse adubo na raiz. E essa raiz tem que ter o adubo e tem que ter a água. E quem é que vai aguar essa planta? Essa planta que agua é o próprio Deus. A Bíblia diz que lá na palavra do Senhor falando, que lá em João no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Outra diz que o meu pai é o agricultor. Que toda a vara, quem não está em mim, que não dá fruto, será cortado e lançado fora.
E para nós dar fruto, nós temos que estar na presença de Deus, nós temos que estar na presença do Espírito Santo. Nós vemos que nós estamos passando luta, estamos passando luta. Nós estamos passando dificuldade, estamos passando dificuldade. Estamos passando tribulação, luta travada mesmo, louvado seja Deus. Nós vemos que nós trabalhamos com várias pessoas, louvado seja Deus, e vem pessoas para nos ouvir a palavra de Deus através de nós. E a nossa luta não é nós guerreando contra o irmão, nem contra a irmã, nem contra o irmão de um lado, nem contra o irmão do outro, porque enquanto nós estamos guerreando, enquanto nós estamos se combatendo contra o adversário, se nós vamos no meio de uma caminhada, se nós estivermos lutando com nossos adversários, com nossos irmãos, aí nós vamos perder terreno, nós vamos perder oportunidade, e quem ganha terreno é o adversário, é o diabo. Por quê? Porque a missão do ladrão, a Bíblia diz que o ladrão não veio a matar, roubar e destruir. Lá em João, no capítulo 10, o versículo 10. 10 primeiro, o Senhor falando. Jesus falando que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No Salmo 23, ele disse, o salmista falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E para nós ter um pastor, nós temos que estar na posição de ovelha. Nós temos que estar nos braços do pastor Jesus Cristo. Nós vemos que, louvado seja o nome do Senhor, uma planta para dar fruto, ela tem que ter água na raiz. Louvado seja Deus. E nós vemos a dificuldade que nós estamos passando. Essa semana nós passamos por uma luta travada ali na sede mundial. Nós vemos que ali a nossa irmã cantora Leia Miranda, uma das administradoras do grupo da Fundação Reviver, que ali trabalhando, louvado seja o nome do Senhor, levando aquele projeto de água para o sertão, levando ali palavra de Deus, levando, louvado seja o nome do Senhor, levando água para o sertão, que nem o nosso querido sertão ali do estado do Piauí, Teresina, né? É um lugar que foi privilegiado por Deus, porque ali é um lugar escasso, irmão, e ali precisava de homens capacitados, porque tem muitos que querem, estão lutando só para pregar dentro das igrejas. Pede carta igual um correio, para poder pregar dentro da igreja. Enquanto lá fora tem almas morrendo de fome mesmo material, não estou falando nem de fome espiritual, fome material, porque tem um ditado muito popular no mundo, aí fora, que diz que o saco seco não se põe em pé. E nós vemos que o amor é Deus, o amor é Jesus, o amor é Deus, é o Espírito Santo. Mais preciso, a gente tem que alimentar os nossos irmãos, a gente tem que abraçar os nossos irmãos, temos que